Olá, meu nome é Nivaldo Eloy de Souza, sou aluno de Engenharia Civil EAD, aluno do professor Lorival Júnior, na disciplina Materiais da Indústria e Construção. Nesse trabalho nós vamos falar um pouco sobre os novos materiais na construção civil em um contexto de sustentabilidade. Sabemos que na construção civil há uma demanda muito grande de energia e que ela produz muito resíduos. E a pergunta é se esses resíduos podem ou não ser incorporados novamente na matriz e fazermos uso desses materiais, evitando assim um passivo ambiental muito grande. Desde a antiguidade, a gente sabe que os materiais da construção civil, como o concreto romano, era uma mistura de materiais retirados da natureza, e esse material era conformado, colocado sob formas e produzido aí as construções antigas. O concreto romano tinha uma composição diferente e na atualidade a gente usa uma composição mais moderna, o cimento Portland, e essa mistura com os agregados como brita, areia, forma aquilo que a gente chama de concreto moderno. Esse concreto é largamente utilizado na indústria civil, só que isso gera impacto, porque ao retirar esse material da natureza, você produz degradação ambiental, produz a mudança no local e gasta muita energia também. Então a pergunta é, será que nós podemos incorporar novos materiais na construção civil ou a reaproveitar esses materiais de uma maneira melhor? Isso a gente vai ver nesse pequeno vídeo que é possível fazer isso. Como fazer isso? Ao fazer isso, nós vamos reutilizar os resíduos provocados por dois setores bem específicos. Na própria construção civil, que é os setores que nós vamos reutilizar os materiais cerâmicos, e ao reutilizar esses materiais cerâmicos, nós vamos aplicar neles um processo de moagem, como por exemplo, concretos que foram utilizados, demolidos de construção, lajotas quebradas, que são materiais cerâmicos. Mas aí gera um problema, porque ao nós moermos esse material, nós gastamos muita energia. Então, temos que ver se isto é economicamente aceito e qual que é a porcentagem desse material que será inserido na nova matriz de concreto. Outro material estudado nesse trabalho foi a moagem de pneus. Pneus é um passivo ambiental muito grande, inclusive é exportado de um país para outro. E a pergunta é se essa borracha fosse moída e fosse inserida nessa matriz de concreto, ela seria aproveitável, este mecanismo? Então, nós vamos aqui reaproveitar os resíduos. Fazendo isso, a gente cai no conceito de sustentabilidade. Por quê? Porque ao retirarmos esse resíduo da natureza, nós diminuímos o passivo ambiental. E ao diminuirmos o passivo ambiental, você ganha nesse quesito, que isso é uma preocupação muito grande hoje da construção civil. Então, ao introduzirmos na matriz este novo agregado, a gente pode ganhar nesse conceito de sustentabilidade. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de como o concreto, né, são utilizados no mundo. Aqui o Coliseu Romano antigo, né, o concreto romano desde a antiguidade sendo utilizado, e aqui nós temos dois exemplos do concreto moderno sendo utilizado, que permitiu, por exemplo, a construção de arranha-céus tão grandes, né. Então esse concreto hoje, ele demanda muita energia para ser feito, e produz muito gás carbônico também. Então a pergunta é, vamos melhorar esse concreto, vamos melhorar o aspecto da engenharia civil, da construção civil, como? Então, nesse trabalho foi proposto utilizarmos esses dois resíduos. O primeiro resíduo, como pode ser visto na foto, é materiais cerâmicos, né, oriundo da própria construção civil. Na construção civil, principalmente no Brasil, que ainda tem um conceito um pouco artesanal, a gente tem muito desperdício. Então, se esses materiais fossem moídos e reintroduzidos na própria construção civil, você teria esse passivo ambiental cortado da natureza. Então, esse aqui é um exemplo de materiais cerâmicos que nós vamos utilizar, introduzindo na matriz que nós vamos utilizar novamente. E aqui ao lado temos a borracha moída retirada de pneus. Veja que esse material pode ser feito bastante fino, isso pode ser colocado como agregado nessa nova matriz, e aí obtermos um concreto com uma certa qualidade. E para terminar, nós temos aqui um exemplo, né, de três blocos de testes que foram feitos utilizando materiais incorporados à borracha, e neste trabalho a gente percebeu que há uma pequena queda, né, há uma queda na sua capacidade de compressão. Desta forma, esse concreto, por exemplo, deveria ser utilizado para
para casas, né, e construções de pequeno porte, não de porte muito grande. Mas mesmo assim, ao fazer isso, você está diminuindo o passivo ambiental. E como fazer isso? Então, utilizando esses dois materiais, você deveria incorporá-los com uma certa proporção de massa, e aí ao fazer isso, fazer diversos testes de compressão, de resistência ao tempo e perceber, né, qual que é a vantagem disso. Mas nos testes que já foram feitos, esses dois materiais apresentaram um bom comportamento para ser incorporado à construção civil e aí diminuir o impacto ambiental. Muito obrigado.